Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje ela ficou bastante longa, mas eu recomendo que vocês assistam até o final, mesmo que seja um pedacinho por dia, porque a gente vai falar com o professor Daniel Soares e ele é incrível, incrível. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sou estudante do sexto semestre de psicologia. Abri esse canal, ABC da Alma, para postar alguns tutoriais e entrevista com os professores. E hoje quem está aqui com a gente é o professor Daniel Soares, um professor muito querido, que eu só ouço falar bem. Ainda não tive a oportunidade de ter aula com você, mas quem sabe em breve. Uhum. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado por ter aceitado o convite. Oi, Patrícia, eu que agradeço pelo convite. Eu gosto muito de falar, não é à toa que eu me tornei professor, né? Acho que é sempre um prazer compartilhar um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho das histórias de vida. E ouvir também, né? Acho que é bacana. Boa parte do meu trabalho é mais ouvir do que falar, para ser sincero. E Muito aí, bem. estamos aí. Então a gente quer saber quem é o Daniel. Quem é o Daniel? Uma boa pergunta. Estava aqui pensando sobre isso, sabe? Faz 43 anos, vai fazer agora. O meu aniversário é dia 30 de agosto. Eu acho que são 43 anos tentando responder a essa pergunta. Se eu disser para você que eu já encontrei uma resposta, acho que eu estarei mentindo. Se eu disser que um dia encontrarei, também estarei mentindo. Então, eu fico, sempre que me perguntam isso, entro numa crise existencial. Estou brincando, Não, não era o objetivo, hein? é normal. Assim, a minha abordagem, né, na psicologia. E antes mesmo de ser psicólogo, sempre gostei de filosofia e principalmente as vertentes existencialistas. Então, essa pergunta, quem é você, para mim é muito complexa, gente. Isso daí é objeto de estudo para a vida inteira, para várias vidas, para quem acredita em reencarnação. Então, eu posso falar fragmentos, né, de quem eu sou e também pensando aí numa abordagem fenomenológica, qualquer resposta será de acordo com a intencionalidade da minha consciência. Então, como a gente está num contexto de faculdade, universidade, né, enfim, eu sou psicólogo, formado há 20 anos, agora em 2020, inclusive eu completo meus 20 anos, e assim, o que eu falo, se eu tivesse que escolher novamente uma profissão para estudar, com certeza eu faria psicologia de novo, e me dá até arrepio de falar disso, porque eu sempre quis estudar psicologia e ser psicólogo, né? A minha ideia sempre foi atuar mesmo com as pessoas, com desenvolvimento pessoal, trabalhar essas questões existenciais, né? Quem eu sou, o que eu faço, como que é a vida, e eu sou muito feliz. E eu acho que, ainda pegando um gancho aí da resposta de quem eu sou, eu penso que uma vez eu escrevi sobre isso, sabe? Eu gosto muito de ser psicólogo, mas eu gosto mais ainda de ser professor de psicologia. Eu acho que o que mais me realiza na vida, há já cerca de uns 10 anos para cá, é a atuação como docente em cursos de psicologia. Porque é muito legal, é muito bacana, né? Quando eu encontro uma sala de aula com alunos ali, aquele desejo de aprender, de conhecer mais, né, sobre, sei lá, as minhas abordagens, gestalt terapia, não só isso, outros temas também que eu acabo trabalhando. Então, são muitas trocas, né? São acho, quase 10 anos que eu atuo nessa área de docência, e isso me realiza muito. Então, assim, eu sou psicólogo, sou professor, sou fotógrafo também. Durante uma época aí na minha vida, eu fui investir, ganhei uma câmera semi-profissional, fui investir em cursos para eu aprender a usar mesmo, não tinha nenhuma intenção assim de levar isso adiante, e gostei da brincadeira. E aí eu fui comprando equipamento, em casa tinha um espaço bacana, montei um estúdio, comecei a fazer alguns trabalhos. Quando eu vi, teve um ano que eu fiquei, nossa, eu parei de dar aula durante um semestre de tamanha demanda que eu estava com a fotografia. E hoje eu faço eventualmente alguns trabalhos também, mas é mais por hobby mesmo, gosto muito de fotografar pessoas, tem isso também, né?
Porque às vezes a pessoa gosta de foto de paisagem, de ar, eu gosto de tudo, mas assim, para minha realização também nesse sentido, gosto muito de fotografar pessoas. Então, assim, eu acho que, como eu falei, é difícil responder essa pergunta. Posso contar uma história? Deve, deve. Ah, eu acho que é legal, assim, para quem quer me conhecer, sei lá, pessoal que vai ter aula comigo daqui para frente, nos próximos semestres. Eu sou quase um Forrest Gump na sala de aula, eu sempre tenho algumas histórias para contar. Não vou contar a história da águia e da galinha, não aqui. Essa eu guardo para a primeira aula. O pessoal que já teve aula comigo, que porventura assistir, vai lembrar. Mas, assim, eu penso que estar aqui hoje com você, com vocês que estão aqui nos assistindo, tem assim, para mim, uma conexão muito grande também com a minha história, principalmente com meus pais. Eu acho bacana, né? Eu vejo muitos alunos falar, eu estudo psicologia porque eu quero me conhecer melhor, porque eu quero ajudar os outros, porque eu quero ajudar o mundo a se tornar melhor e tal. Eu falo que boa parte, né, de eu ser quem eu sou hoje, longe de mim ser psicanalista, mas voltando um pouquinho assim ao passado, é bacana, porque meu pai é formado em filosofia e minha mãe em história. Eu cresci com muitos livros em casa, eu era aquela criança que... Aliás, eles já tinham um padrão bem diferenciado, então, assim, pela formação deles, pelos valores que eles tinham, eles eram bem, digamos que, mais à frente do tempo em muitas questões, sabe? Tive uma educação bem bacana, muito amorosos, meus pais, e sempre conversando, lendo, falando de arte. Depois minha mãe foi estudar educação artística, meu pai foi estudar psicologia, foi meu colega de sala de aula durante os 5 anos. Você está brincando? Você fez faculdade junto com seu pai? Que coisa Sim. linda! Pois é, essa aqui é uma coisa que eu acho bem bacana falar, porque eu penso... Então, só para voltar, vou chegar lá. Então, imagina aquele menino de, sei lá, 6, 7 anos, um pouquinho mais, vai, 8, 9 anos, na escola, gordinho, branco igual uma cera, que era só falar meu nome e eu ficava vermelho. Super tímido, super introvertido, o último a ser escolhido no time de futebol, que, aliás, eu nunca gostei, não tenho time, zero esportes na minha vida. Então, assim, o que me restava, né? Como eu sobrevivia, socialmente falando? Lendo, estudando, jogando xadrez e videogame. Eu era o típico nerdinho, né? Naquela época. E assim, parece que não, mas o meu refúgio, gente, era isso. Com, sei lá, 11 anos, 12, eu lia Platão. E, tipo, ficava pensando o que é a virtude, o que é a justiça. E, óbvio, tinha interesses de criança e adolescente, como todos, mas, assim, vejam como foi bacana. Meu pai era professor também, ensino médio, minha mãe também é professora do ensino fundamental, então eu sempre cresci vendo eles lecionarem, corrigir prova, preparar aula. Aí veio a adolescência. Aí eu me curei da minha timidez, sabe como? Fica a dica aí. Eu aprendi a tocar guitarra, virei punk, montei uma banda de Ramones cover com os amigos que moravam comigo, Punk? e aí, punk rock. E aí, nossa, gente, aí eu comecei a subir no palco, aí eu perdi a vergonha, até porque na época eu bebi um pouquinho antes, né, de tocar, mas aí foi a fase mesmo dos 15, 16 anos que eu me abri mais, assim, para as relações interpessoais, descobri que eu gosto de uma plateia, acho que por isso também me dou bem como professor, e tem que assumir as coisas, né, gente? Antigamente eu achava, vai credo, que aparecido. Depois que eu entendi que eu gosto de aparecer, eu apareço melhor. Fica a dica. Então, o que acontece? Porque senão a gente fica cheio de projeções falando mal dos outros e, enfim. Mas aí o que acontece? Olha que legal. Daí, dos 16, 17, meu sonho era tocar guitarra, ter minha banda de punk rock. Não tinha muito talento, acho que eu sempre fui mal com ritmo, sabe? Ou eu tocava, por isso que eu não toco violão, porque violão você tem que tocar e cantar. Cantar eu não consigo. Cantar e tocar ao mesmo tempo não funciona. Então eu ficava na minha guitarrinha lá, o outro cantando, outro tocando bateria, fica melhor. Mas aí que vem, junto com essa questão de rock e tal, minha adolescência, então, eu cresci também com valores
né, que o punk rock traz, o movimento punk traz, que é muito voltado também a questionar o sistema capitalista, a moda, a mídia e tudo aquilo. Gente, eu fiz boicote de a McDonald's, a roupa de marca, tudo que vocês podem imaginar que um adolescente faz, eu fiz. Hoje, eu ainda faço algumas coisas, mas de forma um pouco mais madura, podemos dizer. E aí, veja, isso me abriu a mente. Naquela época, 16, por aí, eu pensava em estudar sociologia, ou mesmo história, alguma coisa que tivesse a ver também com movimentos sociais. E aí veio, com 17, o interesse pela espiritualidade. Eu nunca tive religião, não fui batizado, como eu falei, meus pais não eram muito tradicionais. Imagina, meu pai é marxista, para Marx, religião é o ópio do povo. Mas, assim, acabei me interessando por espiritualidade de um modo geral, nenhuma religião específica. Fui em templo Hare Krishna, templo budista. Tinha uma época que eu tinha uns amigos também dessa fase, assim, que gostavam de conhecer essas coisas. Foi legal, fui para a Ordem Rosa Cruz, depois fui parar num centro espírita kardecista. Aí comecei a ler alguns livros, tipo André Luiz, os livros psicografados pelo Chico Xavier, que mostra uma possível realidade extracorpórea, né? Ou, enfim, um outro plano de existência. E eu falei, gente, é isso, cara, faz muito sentido. Aquilo caiu para mim, sabe? Fez sentido. Eu falei, pô, tem um sentido bacana para a vida, né? Então, daí comecei a fazer algumas leituras que mostravam um pouco um propósito da vida na perspectiva de uma evolução espiritual, prática de amor, caridade, perdão, enfim. O que eu gosto do espiritismo até hoje é isso, essa parte, a moral cristã e uma perspectiva de compreensão mais racional também de alguns fenômenos, né, ligados aí que tem como base a pluralidade das existências, ou as diversas vidas. E nessa época, então, eu caí de cabeça nisso, comecei a ler, estudar, fazer curso. Depois de um ano e pouco eu estava fazendo palestra em centro, viu que eu já gostava de falar, né? E aí eu comecei a mudar internamente, eu falei, putz, eu não quero mais estudar o social. Não que não me interessasse, até hoje me interessa, mas eu quero estudar o indivíduo, a essência, a alma, sabe? E aí veio psicologia. Falei, putz, isso é bacana. Psicologia tem tudo a ver, gente. Por quê? Porque eu tinha essa coisa, né, gente? Não sei vocês, mas o espírita tem disso. Você fica imaginando a sua vida depois. Aí depois que eu desencarnar. Aí eu pensava, se eu for médico, engenheiro, advogado, tem profissões que são muito ligadas ao mundo material. Aquilo que está aqui. Eu via, né, sempre nesses livros, a pessoa depois, o principal instrumento de evolução, de cura, é a fala, é o psiquismo. Eu falei, pronto, aí é uma profissão eterna, eu não vou perder o diploma depois que eu desencarnar. Muito pelo Bom, e leva o contrário. conhecimento para outra vida. Pois é. Aí eu tinha muito disso, né? Juro, eu era bem atuante no movimento, comecei a participar de grupos de jovens, então todos os dias da semana estava eu envolvido numa atividade diferente, coral, sopa, teatro, visitar hospital, eu gostava muito disso. Isso me desenvolveu muito também no ponto de vista de relacionamento, porque eu estava ainda saindo da adolescência, entrando para a idade aí jovem, adulto, meus 18, 19, foi bem bacana. E aí, vejam, como eu falei, eu era um aluno bom no ensino fundamental, médio, essas coisas. Eu terminei o ensino médio, fiquei um ano parado nessas, pensando o que eu quero fazer da vida. E aí eu falei, vou estudar psicologia. Aí eu prestei um vestibular lá na Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras, Enfermagem, Obstetrícia e mais algumas coisas lá de Guarulhos, chamado FIG, que eu morava em Guarulhos. E passei, na época tinha vestibular, hoje ainda tem, né? Mas acho que tinha que fazer um monte de prova, mesmo para a universidade privada. Aí eu fui, passei, e aí que vem a surpresa. Assim que eu já tinha determinado que eu estaria lá a partir do ano seguinte, foi em 96, de 95 para 96, né? Comecei em 96. Vem meu pai e fala: eu vou estudar psicologia também. Porque, embora ele fosse professor de filosofia no período noturno, durante o dia ele tinha uma atuação técnica, ele trabalhava na Telesp, finada Telesp, que depois virou Telefônica, e ele estava meio que, ele pensou, estava com uns 40 e pouco, com 50 ele se aposenta, que ia coincidir com o término da graduação.
E aí foi isso. Daí ele foi lá e se matriculou e começamos a faculdade juntos. Então eu gosto de falar isso, porque na época, como eu ainda tinha um pouco de timidez, eu falei, gente, como é que é ir para a faculdade com o pai do lado, né? Deve ser meio, sei lá, esquisito isso, né? No mínimo constrangedor. Daí eu falei, beleza. Mas como a gente sempre teve uma boa relação, e eu falo que foi uma das melhores coisas que nós fizemos, como eu disse, né, sempre tivemos um relacionamento muito amoroso, muito aberto em casa, mas isso aproximou muito, foi muito legal, a gente pôde, enfim, ter vários assuntos. Imagina, 5 anos, gente, não é fácil, né? Foi muito legal, foi tão bom que no ano seguinte, minha mãe, que era formada em História, foi estudar Educação Artística com a minha irmã, que é um ano mais nova que eu, que também estava começando a faculdade. Então, ia eu e meu pai para uma graduação, para uma faculdade, minha mãe e minha irmã para outra. Então foi um período bacana, que chegava todo mundo à noite, fazia um café, ficava conversando da aula de um, aula do outro. Então veja, como eu Todo estou mundo falando, né? universitário. Isso tem muito a ver comigo, porque eu gosto de arte, eu gosto de filosofia, eu gosto de história, eu gosto de sociologia, eu gosto de desenvolvimento de pessoas. Então, é por isso que é isso. Eu vim parar aqui por conta de tudo isso, e com tudo isso. E assim, sou muito feliz. Já tive fases na vida que eu pensei que... Então, assim, só para voltar, meu objetivo, por que estudar psicologia? Quero ajudar as pessoas, quero desenvolvimento espiritual. Depois que entrei para a graduação, aí a coisa mudou. Aí eu fui conhecer algumas abordagens e entender que, sei lá, Freud explica tudo. Tudo que o espiritismo explicava por parte aí de espírito, mediunidade e tal, é tudo inconsciente. Aí já fiquei frustrado. Naquela época eu fiquei com birra do Freud, não do espiritismo. Falei, não, credo, gente, cara tarado, só pensa em sexo, só essas putaria. Falei, não quero nada disso para minha vida, não. Aí veio outro tal do Skinner que queria dizer que a gente era ratinho. Falei, não sou rato, não sou assim. Tô brincando, pelo amor de Deus. Brincadeira, Patrícia. Aí o que acontece? Eu brinco com a Pro Patrícia, que ela é analista do comportamento, né? E a gente fica brincando. E espero que ela assista. Beijo. E aí o que acontece? Brincadeiras à parte, tá, gente? Na época eu não me identifiquei com essas abordagens, eu ainda estava muito enraizado, essa coisa meio espiritual. E aí veio, então, acho que lá para o meio do curso eu tive fenomenologia e existencialismo, que daí, caiu como uma luva. Eu falei, nossa, cara, muito legal esse negócio de aqui e agora, de substituir o porquê pelo como, de trabalhar um momento, as escolhas, liberdade, responsabilidade. Tinha mais a ver comigo. E tinha, embora alguns existencialistas, principalmente o Sartre, considerado aí um grande expoente, né, da filosofia existencialista, fosse ateu, eu consegui conciliar isso com as minhas crenças, né? Quando falo hoje em livre-arbítrio, por exemplo, uma linguagem cristã, é liberdade de fazer escolhas, de estar no mundo pautado nos seus valores, no que você faz e tal. Então eu consegui ficar em paz com a psicologia e também com a minha religiosidade, embora tive também meus altos e baixos em relação a essas questões de religião. Hoje eu falo que eu sou muito aberto para tudo isso, acho que eu vejo as pessoas, né, também na sua característica de indeterminadas. Então, acho que todo mundo tem sempre algo mais a oferecer, a ser, a aprender. E, enfim, eu não busco muito mais assim respostas para o que é Deus, para que a gente está na Terra. Então, já que estamos aqui, vamos viver o aqui e agora também, ser feliz e fazer o que for possível. Mas é isso. Então, vejam, foi um caminho bem interessante. Aí eu me formei em 2000. Posso contar mais uma? Deve, estou curtindo. Essa é boa para quem está já pensando no futuro. E agora? Me formei, e agora? Acho que eu vou montar um curso. Em 2000, gente, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nenhuma dessas redes sociais, a internet ainda existia, mas ainda era um negócio mais rudimentar, menos interativo. E aí eu, como meu pai estudou comigo, isso foi bacana, porque nós montamos um consultório juntos, também juntamente com uma outra colega, e ok, montamos um consultório. E agora? O telefone não toca,
Ninguém vem, ninguém me conhece, o que que eu faço? Só um adendo. Nesse meio tempo, né, durante a formação, eu fiz um concurso público, prestei lá para o concurso do Banco do Brasil, virei escriturário do Banco do Brasil. Depois de um ano eu descobri, foi muito bom, porque eu já estudava psicologia, eu aprendi um monte de psicopatologia, aliás, de doenças psicossomáticas e psicopatologias também, na prática, gente. Eu aprendi o que é tendinite, enxaqueca, gastrite, depressão, ansiedade, aprendi tudo isso trabalhando no banco. E na prática, em mim. E eu percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Imagina eu, com a minha origem, né, de esquerda, contra o sistema, e tendo que vender cartão de crédito e título de capitalização. Não tinha nada a ver comigo. Um ano depois que eu estava no banco, eu fui promovido a ser o rapaz do autoatendimento. O que é o rapaz do autoatendimento? É o rapaz que fica em pé o dia inteiro no saguão da agência, lá onde ficam os terminais de autoatendimento, vestido uma roupa amarelo ouro, que brilha como a luz do sol, e eu ficava lá, e foi muito bom, porque eu ajudava os aposentados, todo mundo que vinha lá para sacar o dinheiro, parece que não, mas foi um período muito bacana também, porque ali eu me relacionava com as pessoas, e eu ouso dizer, quando eu me formei em 2000, meu sonho era o quê? Assim que eu conseguisse pegar o meu CRP, já estar com o consultório pronto, pedir demissão. E aí não foi tão imediato, né? Mas olha que legal. Alguns contatos que eu fiz no banco, isso foi muito interessante. Tinha uma moça lá que ia muito fazer depósitos, uma senhora, sei lá, a minha idade de hoje, uns 40 anos, ela falou que era professora. Que legal, do quê? De maquiagem, cabeleireira, umas coisas assim, no Senac. E ela falou, por que você não dá aula no Senac? Eu pensei, falei, mas precisa, sei lá, pós-graduação, mestrado? Na ocasião não precisava. Então, assim que eu me formei, eu falei com ela mandou meu currículo, uma semana, duas depois eu estava lá. Aí eu comecei a minha vida como professor, lecionando no Senac para os cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Fiquei uns bons anos no Senac. Por quê? Só que assim, a carga horária inicial era baixa, então eu não pude sair do banco de imediato, que era meu sonho. E você dava aula do que lá, Dani? Lá era relações interpessoais no trabalho, para os Olha cursos que de... legal. Era bem bacana. Tinha muitos cursos de técnico em segurança do trabalho que tinha uma carga horária disso, de relações interpessoais no trabalho, curso de massagem, de massoterapia, de estética, de podologia, todos eles tinham ou psicologia ou alguma coisa ligada assim a relações humanas e tal. Então foi um período também muito rico para mim, aprendi bastante, gostava muito de trabalhar no Senac, mas a minha carga horária inicial era baixa. Então, o que acontece? Eu queria meu consultório, né? Aí eu fiquei pensando, falei, putz, o que eu faço? Montei um projeto social. Um projeto para atender pessoas, sei lá, com uma vulnerabilidade socioeconômica, e a ideia era levar a psicologia para vários segmentos da sociedade, para quem geralmente não tem acesso. Então, eu fiz uns panfletos, saí divulgando, sei lá, em associações de bairro, sindicatos, tudo lá em Guarulhos, tá? Porque eu morava em Guarulhos, eu era bem bairrista até meus 30 anos, tudo na minha vida era em Guarulhos. E aí, um dia eu estava saindo da agência, do banco que eu trabalhava. Travou? Não? Um dia eu estava saindo da agência do banco, isso foi bem interessante. E aí eu vi, estava andando, porque era perto de casa, eu vi umas criancinhas assim, pequenininha, vestida de azul, um azul, sei lá, um azul cor de Smurf, eu falo, parecia uns Smurfinhos. Aí eu fui seguindo aquelas crianças, olha só, se fosse hoje em dia eu ia achar que era o pedófilo, o tiozão que está atrás da criança. Mas as criancinhas lá, uma mãe junto, sei lá, e eu vi, chegou no lugar que estava escrito Parque Infantil Santa Terezinha. Falei, que caramba é isso? Não é um parque. O nome é parque, mas não é um parquinho. Tá com cara de creche, de escola. Aí eu fui lá, bati. Oi, boa tarde, sou psicólogo, gostaria de apresentar um projeto e tal. E saiu uma freira, que era responsável pela instituição. Falei, sim, filho, entra aí. Eu entrei e tal. E aí ela falou, conversa com a assistente social.
Aí eu conversei com a assistente social, expliquei o projeto, era muito perto da minha casa, o banco, a creche e minha casa, então era tudo e o consultório, tudo perto. Aí eu falei, ela gostou muito, então eu comecei a fazer palestras para os pais das crianças, eu, meu pai, a minha sócia. A minha sócia foi minha ex-esposa, que a gente já conhece na faculdade, casamos, montamos um consultório, tudo junto. Enfim, e aí, veja, foi legal, porque eu não queria atender crianças, nunca foi meu foco. Então, o foco era ela atender criança, eu atendo os pais e meu pai atende os mais maduros. Então, assim, é bacana. Aí, nessa creche foi legal, porque rolou, começou a ter um monte de indicação, a gente cobrava barato na época, pouquinho, mas assim, né, era aquela coisa de fazer supervisão, continuar o raciocínio clínico, desenvolver um pouquinho, né, as habilidades aí de psicoterapeuta. E aí, olha que coisa, mesmo assim eu ainda não estava feliz, porque eu estava trabalhando no banco. O banco foram 3 anos de banco. E aí o que acontece? Um dia eu saí do. Gente, naquela época também eu não assinava Cato, não tinha. Procurar emprego era jornal. Folha de São Paulo, aquele jornal da tarde de domingo que vinha desse tamanho, assim, né? Grossão. Aí eu comprava e via lá os classificados. A maioria dos empregos para psicólogo era de RH. Eu nunca gostei de trabalhar em RH, pelo menos naquela época. Depois eu falo sobre isso. Até então eu achava que RH era só uma forma de manipular os colaboradores de uma empresa para trabalharem mais, oferecerem mais ou de forma mais passiva sua mão de obra em troca de um baixo salário, gerando maior lucro para os empregadores. Visão bem marxista. E aí eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, credo, já chega o banco, eu não vou trabalhar em RH. E aí, olha que legal. Eu saía de lá pensando aquela coisa quase automática, tipo, putz, meu Deus, eu lembro disso. Uma sexta-feira eu saí do banco 4 da tarde, porque eu era desses, dava horário, eu não aguentava, último ano de banco eu não aguentava ficar um minuto a mais. Então, o bom de trabalhar no autoatendimento é isso, fechou, acabou, tchau. Eu ia embora e andando pensando, meu Deus, eu preciso de um emprego, preciso sair desse banco. E aí eu estou voltando para casa, encontro a irmã que era diretora dessa creche, que já me conhecia, porque já fazia alguns meses que eu estava atendendo lá as crianças. Ela falou, menino, ela me chamava de menino. E ela falou, que bom te encontrar aqui, porque sabe que eu estou precisando de um psicólogo? Você não conhece ninguém para indicar para trabalhar lá com a gente? Eu, tipo, oi? Então, é porque assim, a gente tem um projeto lá com a prefeitura que foi aprovado agora, então assim, vai ter um valor X até dezembro, porque é tipo autônomo, tal, não tem nenhum benefício nem nada, dezembro acaba, se renovar no ano que vem o projeto, ótimo, continua, se não. E aí, se você tiver alguém para indicar, falei, irmã, desculpa o trocadilho, mas a senhora caiu do céu, estava eu aqui agora orando ao meu bom Deus para me dar um emprego. Não, menino, mas você trabalha no banco, lá você tem salário. Eu achava que, naquela época, o pessoal achava que o funcionário do Banco do Brasil era rico. Não, isso foi uma década antes. Na época que eu entrei já não era mais. Aí eu falei, irmã, mas isso é para isso que eu tô aqui, irmã. Falou, não, tal. Daí eu conversei com ela, ela ficou convencida. E assim, eu ia sair para trabalhar 12 horas por semana dentro desse projeto, ia ganhar, acho que, sei lá, R$ 800 na época. Não que eu ganhasse muito mais no banco, acho que, sei lá, mas era uns, sei lá, uns 60%. Enfim. E aí eu falei, vou. Agora é a hora. Eu estava ainda solteiro, estava, né, morando com meus pais, recém-formado. Isso foi em 2001. Eu me formei em dezembro de 2000. Acho que era julho, por aí. Aí eu voltei lá no dia seguinte, conversei, acertei tudo com a irmã, pedi demissão do banco e comecei a ser exclusivamente psicólogo. E aí dava umas aulinhas no Senac também à noite. E aí começou, gente. Estou aqui até hoje, não parei mais. Aí, assim, mudanças da vida, fui fazer minha especialização em Gestalt. Sempre gostei de Gestalt terapia, espero ter a oportunidade de ser professor de Gestalt terapia de vocês. Hoje em dia, acho que desde que eu, até antes, na época da graduação, quando eu conheci as abordagens fenomenológicas e existenciais, eu acabei me identificando bastante com a Gestalt terapia. E aí, em 2005, eu fui fazer um curso desses de introdução. Eu acho bacana isso, né? Não sei, muitos alunos saem da graduação
ainda, assim, eu tenho alunos que já entram sabendo o que quer, desde que entrou, enfim. Mas tem muita gente que aprende e gosta, eu vou ser sincero, eu estava brincando naquela hora, tá? No comecinho, eu comprei um monte de livro do Skinner, eu gostava mais desse lado comportamental, eu sempre tive, parece que não, mas eu sempre fui muito mais dessa área de coisas objetivas, sempre fui bom em exatas, matemática, eu até falo, se não fosse psicologia, eu faria matemática, física, alguma coisa, porque eu gosto disso também, de um pensamento mais objetivo. Quem me conhece não entende como hoje, mas ao longo da vida, meu lado virginiano, certinho, essas coisas, eu sempre fui assim. Mas aí o que acontece? Aí eu fui fazer um curso, é isso que eu acho legal, eu fiz um curso de introdução. Antes de embarcar em 2 anos de especialização, eu acho que é bacana isso, né? Eu fiz no SEDS, lá no Instituto SEDS Sapiensis, tem muitos cursos bacanas em várias áreas. Na minha área de Gestalt, acho que é a referência, assim, em termos de tradição no Brasil. Começou lá o curso de Gestalt, a maioria dos meus professores são, sei lá, os autores de maioria dos livros de Gestalt que eu tenho. Então foi muito bacana. Eu fiz o curso lá de introdução, de 20 horas, fiquei apaixonado, e aí no ano seguinte eu fui fazer a especialização. E aí que é legal, porque como eu lecionava, então eu consegui uma grade meio bacana, assim, porque o curso era de sexta-feira o dia inteiro. Esse é um gap que eu vejo em algumas formações. Hoje em dia, acho que as universidades, os institutos em geral de ensino, as instituições têm mais noção de que o estudante precisa pagar, né? E para isso ele precisa trabalhar. Precisa trabalhar, então tem que ser multi, né? Quantas vezes eu deixei de fazer mestrado porque a quinta é o dia inteiro, sexta é o dia inteiro, quarta amanhã, gente, onde é isso, né? Mas enfim, e aí eu fiz o curso, amei, aí foi um período muito rico também, porque eu falo para os meus alunos isso, e de um modo geral, não se trata só de conhecer uma abordagem da psicologia, mas é um curso muito vivencial, de olhar para dentro. Aí foi a época que eu me separei, conheci outra pessoa, saí de Guarulhos, mudei de tudo. Mudei muito na vida, foi muito bacana também, acho que trouxe uma renovação em vários aspectos. E neste curso, olha como é bom, gente, sejam bons alunos. Ser bom aluno não é ter as melhores notas. É isso que eu falo para todo mundo. Aliás, prova não prova nada. Relacione-se bem, mostre quem você é, o que você gosta, o que você faz. E lá no curso, eu fiz o curso lá 2 anos, amei. E no ano seguinte, fiz 2006, 2007, 2008 eu estava, então, trabalhando. Aí, volta, parênteses, depois eu chego de volta no final do curso. Nesse meio tempo, no Senac, eu acabei me envolvendo com a área de atendimento corporativo, porque o Senac tem vários programas corporativos, e eles começaram, então, a me contratar como consultor para ministrar treinamentos em empresas, em algumas prefeituras. Então, fui fazer curso de, sei lá, oferecer cursos de liderança, de comunicação, inteligência emocional, enfim, vários cursos. E eu comecei, então, a ter mais contato com essas áreas de gestão de pessoas e tudo mais, e gostei da brincadeira. Aí eu fui começar a trabalhar, trabalhei na Lepostiche, na Mafre, em outras empresas também, sempre na área de treinamento e desenvolvimento. Então, aí eu, pelo Senac... Através do Senac. O Senac me deu a oportunidade de entrar em algumas empresas, fazer alguns contatos, e posteriormente, quando eu saí do Senac, eu acabei optando também por me disponibilizar para entrar em empresas na área de RH, enfim. E aí eu fui. E aí, então, assim que eu terminei a minha pós-Gestalt, surgiu na Lepostiche, né, empresa de bolsas, malas, etc. Eu fui trabalhar como analista de RH, como instrutor de treinamento. Fiquei um tempo lá como instrutor, e aí eu fui para o ESPRO. Fiquei uns meses na Lepostiche e fui para o ESPRO. ESPRO é Ensino Social Profissionalizante, é uma ONG que capacita jovens para o programa de aprendizagem. Então, foi muito bacana, fui instrutor do ESPRO, e quando eu estava no ESPRO, toco o meu telefone, e aí vem o parênteses que eu tinha fechado, a minha ex-professora do curso de especialização, chamada Rosana Zanella, professora da FMU, que eu falo que é a minha madrinha acadêmica, ela me liga e fala: ai, Daniel, você não quer dar aula aqui na Universidade de Ibirapuera? Na época ela era coordenadora da Unib, a Unib, aqui do lado de casa, vocês não estão vendo, mas é para lá, ó, só olhar para ali. Dá para ir a pé,
3 minutos de casa. E aí o que acontece? Eu falei, claro, quero, adoro. Então eu trabalhava durante o dia lá no ESPRA, à noite eu comecei a dar aula lá na Unib, e foi muito bacana, porque daí eu comecei, então, a lecionar na graduação, isso foi em 2009. E quais foram as primeiras disciplinas que você lecionou? Primeira disciplina, fenomenologia e abordagem fenomenológica existencial, que já tinha a ver, né, com tudo isso. Então, minha vida foi assim. Daí eu comecei a trabalhar em RH durante o período horário comercial e à noite lecionava lá. Fiquei uns 4, 5 anos lá na Unib. E aí foi nesse período que eu fui fazer curso de... Não, desculpa. Na Unib aconteceu um fato bem interessante, que alguns professores não contariam. Mas como eu não tenho nada a esconder, eu prezo muito a autenticidade, eu acho que é isso que nos faz humanos. Eu conheci uma guria, tô brincando, mas conheci a minha esposa. E lá ela foi minha aluna, tal, na época, conversa vai, conversa bem. Começamos a namorar. Aliás, fica para não me chamar de antiético, quando nós começamos a namorar, ela não era mais minha aluna, mas enfim, no semestre seguinte. Mas aí foi bacana, porque lá eu conheci minha esposa, um ano e pouco depois a gente já estava casado e tal, já alguns meses depois já estava grávida do meu primeiro filho, Henrique, e era muito bacana, porque daí eu vim morar com ela, que é aqui perto, então para mim minha vida ficou bacana. Então trabalhar, daí nessa época eu fui para a Mafre, seguradora, também na área de RH, e aí surgiu uma ex-aluna minha da Unib também, me chamou para fazer uma palestra motivacional para o pessoal da área de trade marketing da Samsung. Era uma agência de trade que ela trabalhava. Vai lá fazer uma palestra. Fui. Gostei. Eles gostaram, espero. Acho que sim, porque deu certo. Ninguém reclamou? Ninguém reclamou. E aí surgiu a oportunidade, precisava de um coordenador de treinamento lá para a empresa de trade marketing. Eu fui, fiz o processo seletivo, passei, fiquei acho que uns 3 ou 4 anos lá. E aí a minha vida ficou trabalhar na Pop Trade, que é essa agência de trade marketing, lecionar à noite na Universidade de Ibirapuera, fotografar de final de semana, cuidar do filho e ficar com a minha esposa sempre que sobrasse um tempinho, tô brincando. Eu sempre priorizei muito, sabe, família, assim, esposa, filho, e sempre deu para conciliar tudo. Acho que é o combustível para mim, é tudo, né? Eu gosto das coisas que eu faço, então eu não me canso. Às vezes o pessoal fala, você não fica cansado, às vezes de dar aula manhã, tarde, noite, depois vai para o consultório, depois vai fazer alguma palestra, depois vai fazer... É energizante. Eu chego em casa, agora não, mas na época que eu dava aula, chegava à noite, 11 horas da noite, fico num pique, porque vem aquela, né, aquela coisa bacana, assim, já dá uma adrenalina, assim. Então eu gosto de tudo que eu faço, e foi assim. Aí veio uma situação interessante. Em 2015, teve uma crise. Detalhe. Então, como eu falei, eu saí da Unib, tinha algumas questões também por conta da instituição, estava numa fase financeira difícil, não estava sendo interessante mais para mim permanecer lá. Você ficou quanto tempo lá? Putz, 9, acho que fiquei uns 4 anos. 4. E aí o que acontece? Estava dando certo o meu estúdio de fotografia, os salários lá, eles tinham umas questões que às vezes ficavam uns meses sem pagar. É que eu gostava muito de lecionar e tinha minha fonte de renda na outra empresa, na Pop. Então, assim, vamos que vamos até onde deu. Chegou uma época em que compensava mais fotografar, até porque o estúdio era em casa, eu ficava também mais perto do meu filho, que estava pequenininho e tal. Aí eu comecei a fotografar. Aí em 2015 eu fui desligado dessa empresa por conta de uma crise. Nós tínhamos cerca de 2.000 clientes na época e baixou, sei lá, para 1.000. Clientes não, consultores, né, que a gente contratava e colocava nos pontos de venda. Não tinha mais como segurar a estrutura que eu coordenava. E ok. Aí eu fui desligado. Aí eu falei, putz, e agora? Eu saí da Unib, tô aqui, o que fazer? Aí eu conversei com a minha esposa e nós decidimos sair de São Paulo. Eu nunca fui muito apegado à cidade de São Paulo. Eu sempre quis morar no sul, no Rio Grande do Sul. Aliás, eu brinco que o gaúcho não fala, é como se não tivesse Rio Grande do Norte, porque eles falam Rio Grande, é só o Rio Grande. Não tem Rio Grande do Norte, não é sul e norte, é só o Rio Grande que existe. Daí eu fui para Caxias do Sul.
Eu tinha ido para Caxias dar um treinamento na época para Samsung, gostei, já tinha ido lá em outras oportunidades, né, aqueles passeios para a Serra Gaúcha, e aí eu falei, putz, já que é para procurar emprego, começar de novo, vamos para um outro lugar, um lugar mais tranquilo. Aí a gente saiu de São Paulo, e a ideia também não foi tão louco, né? A gente pensou, bom, com o dinheiro do meu seguro-desemprego, a gente aluga a casa de São Paulo, com o valor da casa daqui, dá para pagar a casa, a luz, a água e tudo mais lá, que é mais em conta, e vamos que vamos. Fiquei 9 meses lá, o tempo de uma gestação, mas não geramos nada. Então, voltamos. Aí eu voltei para São Paulo, putz, que situação difícil, já ia falar palavrão. Que situação difícil, desempregado, vendi carro, já estava deprimido, não queria nem sair de casa. E aí minha esposa, como sempre, muito companheira, falou, não, vai fazer uns contatos e tal. Numa dessas eu comecei, meu primeiro contato, de novo, quem foi? A Rô. Falei, Rosana, voltei para São Paulo, estou aqui, se eu souber de alguma coisa, nem sabia o que ela estava fazendo. Ela falou, agora eu estou na FMU, manda o currículo. Daí eu mandei o currículo para a Rosana, ela encaminhou para a coordenação na época, 2017, isso, 16/2, segundo semestre. Existe um gap nas instituições de ensino, que é o começo do semestre. Por quê? Porque geralmente no semestre anterior fecha a grade, daí vai começar o semestre, alguns professores mudam de instituição, sobra aula, e aí ninguém consegue pegar, fica sobrando. Aí tem que correr o coordenador, eu falo porque eu fiquei na coordenação há alguns anos, aí na FMU, aí a gente tem que correr atrás para contratar alguém, porque não vai começar a aula. E foi nessas que me contrataram. Sabe Olha como... só, que bom que tem isso, né? Aí a Rosana falou, manda, isso já era agosto. Aí eu mandei mesmo assim, teoricamente a aula já estava começando. E justamente por conta dessas demandas, para a aula de fenomenologia, a coordenação me chamou, eu fui lá, fiz uma aula teste, ok, gostei, aí eu entrei. Só um parênteses, nesse meio tempo, enquanto eu fiquei na Universidade de Ibirapuera, eu acabei fazendo uma pós em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas. Então, é isso que eu queria dizer. Às vezes, aquela nossa escolha que fala, nossa, isso eu nunca faria na minha vida, às vezes muda a gente, né? Então, Não eu pode acho cuspir para bacana. cima, né? Uma coisa que a gente aprende, não pode. Nossa, eu falo para vocês, acho que é uma porta de entrada hoje bacana para o mercado, porque a área clínica tem uma certa instabilidade. Tem vezes que você tem 10 clientes, tem vezes que você tem 5, tem vezes que você tem 1. Quando vem a crise, uma das primeiras coisas, às vezes, que as pessoas cortam é a psicoterapia. E a atuação na área organizacional, enfim, na área de gestão de pessoas, acaba trazendo um pouco mais de estabilidade, enfim, de conforto do ponto de vista financeiro e tal. Então, eu falo que eu fiquei aí uns bons anos trabalhando como coordenador de treinamento, daí eu comecei a fazer palestras por fora também, dar cursos, sempre nessa área, sei lá, de entrevista por competência, treinamento de alguma coisa. E aí foi que eu entrei na FMU, então, e desde lá estou aqui. Hoje, também, olha que legal, falo que a Rosana é minha madrinha, daí a Rosana também me chamou para dar aula lá na Unixul, então dou aula no curso de especialização em Gestalt Terapia da Unixul, que aliás eu recomendo, é uma turma bem bacana, os colegas, Onde professores é e a tal. Unixul? A Unixul tem vários campi espalhados pela cidade, acho que a maioria fica atualmente após na Paulista. Eu já dei aula lá na Anália Franco, é lindo o campus da Anália Franco, gente. É um patrimônio tombado lá, o prédio, sei lá, é bem antigo. Enfim, e hoje minha vida é essa, gente. Estou aqui, virei professor online. Aliás, posso fazer uma observação? Eu sou um dos poucos que eu conheço que não sentiu dificuldade por conta do isolamento, enfim, do distanciamento. Muito pelo contrário, gente. Esse semestre, não querendo ser egoísta, vamos separar as coisas. Do ponto de vista social, óbvio que eu fico triste em ver a quantidade de mortos, a quantidade de desempregados, enfim, todas as adversidades. Mas falando da minha vida e minha rotina, eu tive um incremento de qualidade de vida que eu nunca tive na minha vida, acho que de 1000%. Imagina o que é você não pegar uma hora de trânsito para ir, nem para voltar, nem para ir de novo à tarde, nem para voltar à noite.
minha vida ficou muito mais prática. E, por incrível que pareça, o pessoal fala, Daniel, muita gente me conhece, os alunos principalmente, falam, nossa, professor que gosta de pessoas, que gosta de abraçar todo mundo e tal. E realmente, eu gosto mesmo, não minto. Mas eu acho que a relação assim, virtual, funcionou tão bem para mim, que de verdade, eu fiquei muito feliz. Eu falo, se eu pudesse ficar para sempre dando aula à distância, eu juro que eu ficaria. Comecei a atender à distância, deu também está dando super certo. Fiz meus cursos também por fora à distância, super certo. Então, assim, óbvio, né, gente? Estou falando do ponto de vista de um aspecto da qualidade de vida. Imagina, a aula começa às 8h50, eu acordo às 8h30, né? Pô, de descalço e de bermuda. Mas, assim, eu vi muitos ganhos também, né? Eu gosto de falar isso porque, de novo, é o que eu falo, as coisas não são assim. Tudo, né, vai depender do quê? Da nossa intencionalidade, daquilo que nós atribuímos de significado. Então, o caos só é caos para quem o percebe como caos. E não querendo minimizar, também não sou consultor de motivação a jato instantânea, não é isso, nem acredito nisso. Mas eu estou dizendo assim, é bacana, eu gosto de falar isso, porque tem outras perspectivas, além dessas que a gente vê por aí. Acho que tem muitas coisas boas. Acho que momentos bacanas que eu já tive na minha vida, talvez para algumas pessoas fosse um caos, né? Então fala, putz, a minha primeira separação, mudança de cidade, voltar para São Paulo, um monte de coisa que não deu certo. Por incrível que pareça, olhando tempos depois, podendo ressignificar, fala, gente, olha como isso foi importante, né, na minha vida. Na hora que a gente está passando pelo problema é mais difícil, mas depois a gente consegue ver que era importante, o quanto agregou, né? Sim. Posso contar mais uma história? Deve. Eu vou ter que editar isso, hein? Que vai ficar muito longo, Vi. Não, pode falar. Tem um autor que eu gosto muito, fica a dica, Roberto Crema. Ele é psicólogo, sociólogo, antropólogo, é reitor da Unipaz, Universidade da Paz, autor de vários livros bacanas. Um dia eu estava num seminário do Roberto Crema, aqui na Unipaz da Vila Mariana, em São Paulo, e ele contou uma metáfora bem interessante. Ele perguntou, quem aqui de vocês, devia ter umas 20, 30 pessoas na plateia ali, quem aqui de vocês já viu um rio na sua inteireza, desde o seu nascimento, lá do nascedouro, até onde ele deságua? Aí todo mundo, né, tipo, óbvio, né, tipo, não dá para ver um rio inteiro. Ele falou, pois bem, se nós não vemos um rio, que dirá de um ser humano? Quem aqui consegue ver um ser humano na sua totalidade? Nós vemos fragmentos de humanos, nós vemos momentos da vida, né? Mas o significado, então, que nós damos, geralmente é associado a esses fragmentos, mas nós somos muito mais do que isso. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, olha que legal. Tanto que em aula, às vezes eu conto essa história, eu falo, quem aqui é de São Paulo? Se eu perguntar como que é o rio Tietê, o que você tem a dizer? É um rio poluído, é um rio sem vida, é um rio fedido. Para quem está em outras cidades, sei lá, em Salesópolis e outras cidades próximas à nascente, é um rio que tem vegetação, que as pessoas pescam, que tem vida. E eu falo, é isso que eu estou falando. Quando a gente começa a olhar de uma perspectiva além somente do momento, e a gente consegue fazer essas conexões, né, de fragmentos que até então... Isso é muito gestáltico, porque Gestalt é uma configuração de todo, né? É a configuração que as partes, quando se relacionam, elas proporcionam algo que é diferente. Né? Eu acho que um exemplo que eu falo também de Gestalt, você vê que eu vou misturando tudo, né, gente? Minha vida é assim. Um dia eu comprei uma bicicleta para o meu filho, no Mercado Livre. Imagina o que eu recebi. Recebi uma caixa enorme, abri a caixa, tinha tudo ali dentro, menos uma bicicleta. Tinha o quê? Você está brincando. Não, peças. Tinha peças de bicicleta. Aí que eu falo para vocês, a soma de todas aquelas peças, ou o amontoado de peças, não faz uma bicicleta.
mas é a relação estabelecida entre essas partes, a configuração que elas têm nessa relação, que forma a Gestalt que a gente chama de bicicleta. E isso é tudo na vida, né? Então, eu acho bem bacana olhar isso, e o quanto que cada um de nós está em relação com os outros e com os eventos do mundo, seja com a pandemia, com o isolamento, com o desemprego, com a conversa aqui no YouTube, enfim, e são várias formas de configurar e reconfigurar. Então, eu vejo que boa parte do meu trabalho hoje e da minha vida não está em dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, mas ajudar, de certo modo, né, eu falo isso para os meus clientes, mas também para os meus alunos, e, enfim, de um modo geral, a que as pessoas ampliem o leque de opções, porque às vezes a gente vê a vida aqui assim, uma parte da verdade, e de repente tem muito mais, né, a ser visto, percebido, interpretado, enfim. E não É é isso. minimizar, né? É colocar em perspectiva. É diferente, né? Fiz cara de que travei agora. Fez. Fiquei pensando, ué? É pegadinha tecnológica. Então, o que acontece? É interessante isso, porque tudo na vida, né, a gente pode pegar nessa questão de, você está minimizando ou está superestimando alguma coisa, mas são pontos de vista, né? É difícil dizer. Acho que uma das minhas dificuldades hoje em dia, meus alunos sabem disso, por isso que eu até falei no começo, eu tenho dificuldade em ensinar verdades, sabe? Dizer, é assim. Quando eu vejo alguém que fala, fulano faz isso porque é isso, porque aquilo, porque tem essa visão linear, essa visão mais cartesiana das coisas, não funciona, né? Porque eu vejo que são múltiplos fatores, sei lá, né? Origens diferentes para um mesmo evento. Então, eu vou falar da pandemia, eu vou falar do morcego, eu vou falar se alguém não pegasse um avião e saísse lá e viesse para outro continente, se não fosse, né, o cara que inventou o avião, se não fosse o cara que inventou o barco, se não fosse... São múltiplos fatores. Eu não posso reduzir numa relação tão assim. E isso eu trago muito também para o psiquismo. Né? É difícil dizer, porque foi a mãe, foi o pai, foi o reforço X ou Y, são vários reforços ou reforçadores, são várias questões psíquicas da infância, são várias questões do presente. E hoje eu vejo, sabe, então na sala de aula, os alunos sabem disso, quem teve aula comigo, eu saio, a pessoa fala, nossa, parece que estava na terapia, porque o professor fez tantas perguntas que eu saí de lá pensando na vida. Eu falo, gente, é isso. Por isso que eu falo, eu tenho dificuldade com essa coisa de prova. Eu falo, não é decorar o que o Fritz Perls falou, o que o Rogers falou, o que o Heidegger falou, mas o que você acha sobre isso? Como caiu isso para você? O que ficou em você? Como você se apropria disso? Qual o sentido disso na sua vida? Então, eu tenho essa característica, tá? Quem tiver aula comigo vai se preparando, porque serão muitas perguntas. Né? Como diria Sartre, a dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza. E é isso. E para você, então, a tua abordagem é Gestalt e não tem outra. É Gestalt. Não, então é isso que eu queria dizer. Quando eu era jovem e só ouvia Ramones, vamos entender, quem é do rock sabe o que eu estou falando. Quem não conhece vai dizer que tudo que faz barulho, tem uma guitarra, um amplificador, uma bateria, é rock. Tá ouvindo ABBA, vai falar que é rock. Entende? Tá ouvindo Sepultura, vai falar que é rock. Tá ouvindo... Não. O que eu quero dizer, assim como quem não conhece vai dizer que, sei lá, tudo é pagode, ou tudo é funk, ou tudo é sertanejo. E às vezes tem, né, algumas particularidades em cada gênero. Mas o que eu quero dizer, quando eu estava na adolescência, eu era o cara do punk rock. Eu não ouvia Metallica na época, porque Metallica não era punk rock, era thrash. Então já não tinha a ver, era outra turma. Olha que bobagem. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, eu acho que isso é legal, né? Eu fui integrando as coisas. Eu falei, gente, nada a ver, não preciso me rotular, me definir como isso, como aquilo.
E aí, hoje eu falo que eu ouço desde Ramones até Sandy Júnior, gente. Eu choro vendo live do Sandy Júnior, da Sandy Júnior. Enfim, e continuo gostando de Ramones até hoje. Mas o que eu quero dizer, na psicologia acontece algo, não só na psicologia, em muitos aspectos da vida, a pessoa acaba se apropriando de uma pequena parcela da verdade, e até pelo investimento emocional, pelo tempo, por tudo que aquilo passa a significar para ela e constituir como parte de quem ela se identifica, às vezes cria-se um apego. Tipo, eu estudei Gestalt por 20 anos, então eu só posso defender a Gestalt. E hoje eu não tenho que defender porra nenhuma. Desculpa, essa vai ter que editar. Me segurei mais de 57 minutos sem falar um palavrão. Não tem que defender. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje eu admiro muito a história, a evolução da ciência e da psicologia. Quando eu paro para estudar Freud, vejam, depois de 20 anos eu vou ler Freud, eu vou abrir a mente para entender Freud. Quando eu paro para entender algumas abordagens também que, sei lá, cognitiva, que a gente ouve falar muito atualmente, eu acho bacana entender que são perspectivas, são bases epistemológicas, visões de homem, de mundo, e há espaço, há campo, há afinidade. O que eu digo para os alunos, então, é isso, depois de um tempo, você não precisa mais... Acho que quando a gente integra tão bem aquilo, é o que eu falo... Quando eu era novinho, pré-adolescente, me chamar de gordo, eu ia ficar ofendido. Hoje eu quero que se dane. Ok, você é mulherzinha. Veja, eu sou psicólogo, eu convivo com mulheres a maior parte do tempo, desde a sala de aula, tudo. Eu nunca gostei de nada masculinizado, sabe? Essas coisas de clichê. Isso é de homem, tipo machista, sei lá, futebol, falar de carro, odeio futebol, odeio todas essas coisas. Então, eu vejo novela, eu vou ler poesia, eu vou falar de BBB, eu vou falar assim, mexendo a mão. Então, assim, antigamente se falasse, nossa, você é gay. Eu ia ficar, tipo, não, tem que ser macho. E hoje eu quero, de novo, que se dane. Né? Não tem que provar. Acho que quando a gente está bem certo daquilo que se passa dentro, a gente não se sente ameaçado. E acho que isso vale muito com a psicologia, no sentido da compreensão, da apropriação dessas abordagens. Então, hoje, o fato de eu ser gestalt terapeuta é tão bem resolvido, faz tão parte de mim, que eu posso ler Freud, que eu posso ler Jung, que eu gosto bastante, Reich, que eu gosto bastante, Lowen, que eu gosto bastante da análise bioenergética. Eu circulo por alguns universos e consigo ver o que aquilo agrega hoje para mim. E eu acho bacana. Então, eu falo, quando eu dou aula para o primeiro semestre, já faz, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 anos que eu não dou aula para primeiro semestre. Mas eu dava teorias e sistemas. Você está dando aula para quais semestres agora? Esse último semestre eu dei aula para segundo, Sociedade de Comportamentos Grupais, porque eu tenho meu pezinho social, isso é inegável, então eu costumo pegar a Sociedade de Comportamentos Grupais, eu pego quarto semestre intervenções em saúde. Aliás, esse semestre só tinha eu de intervenções em saúde, manhã, tarde e noite, Liberdade de Santo Amaro. Psicologia fenomenológica existencial também no quarto. Intervenções existencial fenô no sétimo. Eventualmente, não todos os semestres eu pego supervisão, no nono ou no 10º. Esse ano não aconteceu. E é isso. Não, então, mas só para fechar, o que eu esqueci que eu estava falando. Quando você dá teoria geral, acho que Isso. do começo. Quando eu dava, nossa, quando eu dou algumas oportunidades que eu tive na Unib e aqui na FMU de dar aula para primeiro semestre, eu gosto porque é aquela coisa, história da psicologia, desde a filosofia, tornar-se uma ciência, um pouco dos movimentos aí das fases da psicologia, eu tenho um respeito muito grande, porque todo mundo que está ali está chegando ávido por informações, por conhecer quem é o Freud, quem é o Skinner, quem é o Wundt, quem é o Rogers, quem é não sei quem. Eu acho que é um desrespeito. Não é porque eu sou apaixonado por Gestalt terapia, óbvio, quando eu falo de Gestalt, talvez o meu olho brilhe mais. Mas quando eu falo dos demais autores, eu me coloco no lugar desse aluno que ainda não está com uma visão já fechada, não bateu o martelo,
estar aberto. E eu acho que a gente tem que tocar todo mundo, dar o gostinho de quero mais. Putz, cara, esse tal de Freud fala coisas que me interessam. Não funcionou comigo lá em 96, mas talvez hoje o aluno está chegando, vai ter alguém que vai falar, é isso. Assim como vai ter aluno que vai falar, nossa, essa tal de Gestalt que o professor fala é legal, eu nunca nem ouvi falar disso. Aliás, não sei nem falar isso direito, falo Gestalt. Eu tenho que dar aula também da pronúncia, porque é uma palavra alemã. Mas, enfim, é bacana. Então, acho que hoje eu não tenho mais, né, essa coisa de defender uma bandeira, um rótulo, para nada na vida. Nem de religião, nem de visão política, nem de nada. Eu acho que os fenômenos estão aí, os significados possíveis estão aí, as escolhas estão aí. Eu tento fazer aquilo que eu acho que é interessante, que cabível em cada momento, necessário, bom, útil, feliz, às vezes nem tanto. Então, entende? Acho bacana isso, né? Ver, né? Eu me vejo assim, às vezes falo, putz, eu era tão assim, e de repente vai abrindo e eu, sei lá, das coisas que eu gosto de ensinar, eu acho que assim, muito teoria, tem no livro. Eu vou lá e falo, cara, lê esses 5 livros, você vai aprender tudo sobre isso. Mas essas coisas, por isso que eu gosto de história. Não sou aquele professor chato que fica contando a vida a todas, porque enche o saco, né? A pessoa fala, pô, tô pagando uma cara a mensalidade para ouvir o professor falando do casamento, da filha. Aí os alunos ficam, isso vai cair na prova? Não. Mas o que eu gosto de trazer são experiências associadas ao exercício da psicoterapia, da própria psicologia em outras áreas, que eu acho que não tem em livro e que é legal, que pelo menos eu sempre gostei disso, sabe? De poder extrair dos meus professores algo além do que o livro já fala, né? Acho que e isso eu considero muito, acho muito bacana. Estou sempre aberto, né? O pessoal que tem aula comigo sabe. Precisa conversar no bar da Taguá, a gente conversa, ainda toma uma cerveja. Quer vir em casa? Outro dia veio o pessoal da Atlética aqui em peso fazer fotos no meu estúdio, vem todo mundo, e fizemos churrasco sábado e domingo. Enfim, acho que é bacana, né, possibilitar aí as trocas, os encontros. Eu brinco, pessoal, falo, vocês são os meus patrões hoje, vocês pagam o meu salário, eu dependo de vocês, mas eu vejo que não é uma relação, né, nem de lá para cá, assim, no sentido de vertical. Eu tento fazer da forma mais horizontal possível, né? Todo mundo pode ser o jovem que está chegando agora, recém saído do ensino médio, com, sei lá, 18 anos, eu tive aluno com 17 para 18, e a gente sempre tem algo a trocar, a aprender. Eu aprendo muito hoje, porque eu já tenho 42. O mundo, né, que eu conheci em 1994, na minha adolescência, é diferente do mundo da adolescência de hoje, da idade do jovem adulto de hoje. Então, eu acho bacana isso também, né, dessas trocas, desse contato. Eu acho que professor universitário tem que gostar, né, de adolescente, tem que gostar de jovem, tem que gostar dessa troca, né, porque é o mundo que você vive. Sim, e o que eu falo também dessa questão agora, em particular aí, da época que nós estamos vivendo. A própria questão das tecnologias também, né? Eu vejo muitas reclamações, às vezes, em relação às metodologias de ensino à distância. Gente, quando eu fazia curso de seguros no BB, lá no Banco do Brasil, em 96, eu fazia com um disquete. O curso era pôr um disquete e ficar vendo tipo um PowerPoint mal feito. E há muita evolução nesse sentido. As pessoas, é aquela coisa, reclama de barriga cheia, porque não tem ideia do que a gente passou, né? Nossa, nem me fala, gente. É óbvio, tem alguns formatos ainda hoje de ensino à distância que você fala, gente, como é que pode, né? Que é aquele conteúdo muito, muito padronizado, fechado, um vídeo mal feito, ou seja lá o que for. Mas eu acho que, de novo, o que funcionou para mim esse semestre foi justamente a interatividade. Eu vi alunos que quase não falavam em sala porque são tímidos. Ali ele escrevia no chat, ou ali ele abria o microfone e falava.
e outros alunos que também já participavam continuaram participando. Então, assim, foi um reaprendizado nessa questão de qual o meu papel como aluno, qual o meu papel como professor, como nós manejamos. Então, penso que é isso, né? A abertura é para tudo na vida, né? Vai saber o futuro. A gente está aqui em 2020, as próximas pandemias, de repente é aquela que você não pode nem, sei lá, mas pôr o pé na De rua de repente, o novo. seu desejo vai se realizar e a gente vai ficar no online. Não, gente, pelo amor de Deus, que fique claro, nada contra abraços, beijos e presença, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo assim, há uma possibilidade, uma perspectiva de renovação de algumas estruturas da sociedade, nesse sentido, de home office, de homeschool. Não quero dizer também que uma coisa vai substituir a outra, né? Acho que as minhas matérias, até uma coisa que eu falo às vezes para os meus colegas, elas têm um cunho já mais teórico e filosófico. Não faz diferença eu estar ali. Aliás, faz sim, porque eu numa sala com 100 alunos, o cara que está lá no fundo não me ouve. Ou se eu fico 10 minutos gritando para ser ouvido, eu já fico cansado. Aqui eu fico, às vezes, dava 11, juro por Deus, acabava a aula, sei lá, da noite, passava às vezes meia hora e ainda tinha 20, 30 alunos. E ninguém precisa sair correndo para pegar ônibus, ninguém vai ser assaltado, ninguém vai, enfim, né? Então, eu também vejo muitas vantagens. Nesse aspecto que eu estou enfatizando esses pontos positivos. Óbvio, há uma perda também, né? Do olho no olho, disso, de aquela coisa dos corredores. Eu falo, pessoal, corredor é bacana. Nossa, acho que a gente aprende muito nos corredores. Aliás, fica a dica. Quando eu estava na coordenação, período que eu fiquei lá como coordenador adjunto, o que acontece? As pessoas só me procuravam com problemas. Só marca a hora para falar com a coordenação quem está com problema, quem está bravo, quem está frustrado, quem está de saco cheio. Mas, felizmente, pela relação que eu tinha com os alunos antes de ir para a coordenação e pelo hábito do tabagismo que eu adquiri ao longo da vida, eu saía muito da sala e ia lá para frente, principalmente na Liberdade. E ali era um momento mais fértil, porque lá eu ouvia, tipo, o aluno sai não para vir reclamar, porque ele me encontrar e falar, tive aula com a fulana tal, com a Lia. Putz, foi ótima a aula da Lia. Por quê? Porque ninguém vai procurar o coordenador, hoje eu vou marcar um horário para falar bem do professor tal. Não, porque de novo, o funcional é o esperado, você paga para ter uma boa aula, mas se você não tem a percepção de que foi boa, aí você vai reclamar. Então, nos corredores, nesses ambientes informais, é que vinham as coisas interessantes também. Não só também, óbvio, não só elogio, mas aquela coisa que não foi pensado, a espontaneidade. Putz, hoje a aula acabou mais cedo. Sempre acaba mais cedo, né? Aí vinha também, lógico, vem de tudo, mas vem o lado bom. A aula da Lia foi ótima, a aula do fulano foi ótima. Nossa, eu sou apaixonado pelo Enzo. Nossa, porque a Ângela. Nossa, porque não sei quem. Então é muito gostoso. Eu falo para meus alunos, a gente, putz, quantas dicas de livro, de emprestar livro, de faz um curso disso, faz aquilo, não é na sala. Aliás, Patrícia, o que eu acho interessante desse seu programa aqui no YouTube é isso. Você dá a oportunidade de nós falarmos coisas que não dá para falar. É interessante porque se está na sala, já tem um programa. Aula 1, falar sobre psicoterapias existenciais. Aula 2, falar sobre método fenomenológico. Aula 3. Quando eu falo de mim, da minha vida, dos meus interesses, do que eu faço fora da faculdade, não tem. Né? Eu vi um pouquinho a sua entrevista com a Ângela. Pô, a Ângela, doutorado dela que terminou agora há pouco. Tem um monte de professor fazendo vários projetos bacanas. E é aquilo, gente, eu não vou pegar, monopolizar a aula que o aluno está pagando para ter um conteúdo, para ficar falando da minha vida. Óbvio, um pouquinho a gente sempre fala, é impossível. Mas o que eu quero dizer, é bacana esse espaço, parabéns. Sim. Gostei bastante disso. Obrigada. Acho que está sendo bacana ver isso, né? Sim. E o aluno também, né? Quem vai, sei lá, ter aula com esses professores no próximo semestre, saber um pouquinho, quem é esse cara? De repente eu chego na sala assim, cara de mal. A pessoa fala, vixe, que medo. E de repente, cara chato. Já me falaram muito, nossa, tem cara de bravo. Aí eu falo, por quê?
Tô brincando. Não, mas é interessante, né? E não é bravo. É isso, não conhece, né? Eu tenho amigos também que são tímidos, que não é porque é bravo, porque é metido, é porque a pessoa às vezes é o jeito, né? E isso é Sim. legal. Poder falar de temas assim, igual eu tô falando aqui, bem aleatórios, Uhum. da vida, vai e vem, volta, passado, presente, acho bem bacana. Sinto falta disso. Isso é uma coisa Eu legal para vejo muito trabalhar. assim, né? Principalmente nesse momento, a gente viu que as pessoas estavam passando por muita dificuldade. E quando a gente Uhum, está num momento difícil, a gente acha que é só com a gente. E que aquele que está bem, ele teve uma vida cheia de flores, né? E uhum. não é assim. Todo mundo passa por um momento difícil. Então, eu penso assim, quando você vê que o outro também viveu algo difícil e que passou por aquilo, também me dá esperança de que eu vou passar e que vou viver algo melhor, né? Então, Uhum. eu acho bem legal para os alunos verem que os professores também tiveram dificuldade. O professor também perde emprego, o Sim. professor também fica em dúvida. É normal, Gente, né? hoje, exatamente, dia 21 de julho, provavelmente, porque eu não tenho ainda informações muito concretas, provavelmente começou a minha suspensão de contrato hoje, assim como da maioria dos colegas. Veja, Exatamente. eu não sei quanto eu vou receber, que dia que eu vou receber, o que eu tenho que fazer, não sei. Eu sou ruim com essas coisas, eu gosto que alguém me explique. Mas, assim, tem um monte de problema, né? Acho que é isso. A pessoa fala, putz, o professor, que legal, quero ser igual o professor quando eu crescer, quando eu me formar. Não, gente, cada um é cada um, por isso que eu falo, não tem que esperar. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente nas minhas aulas de sociedade e comportamentos de grupo. Bom, em todas. Acho que esse semestre eu fiz muito disso. Eu convido ex-alunos. Eu acho muito bacana. Eu tive tem uma aluna, Patrícia, não é você, é outra. Você vai ser em breve. A Patrícia Rizardo foi recém-formada agora no semestre passado. Putz, a menina tem 20 e poucos anos e ela deu uma aula ligada aí a projetos sociais, a uma série de coisas que ela trabalha desde jovem, no Rotary, voluntária. Eu falo, ela tem muito mais experiência e bagagem do que um monte de psicólogo que fez doutorado em psicologia social, mas que nunca partiu para uma atuação prática. Então, às vezes, essas experiências de vida que eu gosto de compartilhar, sabe? E acho que os ex-alunos, a gente estava falando, né? Todo mundo vive fazendo essas brincadeiras da qualidade FMU e não sei o quê, falando mal. Eu confesso, não sei se pelo fato de eu ter circulado pela coordenação, entrei como um professor, fui parar na coordenação, voltei para a sala de aula, felizmente, porque eu não me identifico com a função de coordenar, e hoje eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Eu vejo que, em termos de mercado, é muito similar às condições de currículo, de carga horária, né? Tem diretrizes que são do MEC, do CFP, que têm que ser seguidas. A grande maioria das instituições busca, sim, o lucro, não tem como negar. Algumas vão oferecer uma infraestrutura melhor, um campus mais bonitinho, outras têm mais facilidade de acesso. Mas, assim, eu tenho um carinho, por quê? Porque eu conheço os meus colegas. Então, quando eu vejo lá na sala dos professores o quanto tem de gente dedicado, que estuda, ou que é um excelente profissional na sua área de educação, na sua área de atuação, e eu falo, gente, é isso que faz, acho que a diferença lá. Enfim, e eu vejo os meus ex-alunos, né, que são egressos da FMU, fazendo coisas tão bacanas, por isso eu gosto de convidar ex-alunos. Não porque eu não ganho comissão, longe de mim, né? Podia ganhar comissão para falar bem da instituição. Mas, assim, eu acho que quem faz a sua formação é o aluno. Eu estudei em Guarulhos, gente. Eu pensava, não, se eu falo FIG, quem não é de Guarulhos nem sabe do que eu estou falando. Então, assim, vai perguntar, putz, quantas estrelas tinha? Eu nem sei, nem existia ENAD na época que eu me formei. Eu não procurei fazer vestibular, eu fiz porque era perto de casa. Essa é a verdade. Moro aqui, vou andando. Eu nunca tive isso, entende? Então, quando principalmente eu estava na coordenação, começou isso. O pessoal vinha, porque eu quero estudar aqui, porque eu vim de não sei aonde.
Aí a pessoa vem e fica no bar, e vem e não vai para a sala de aula, e não lê o texto, e fala mal do professor, mas não lê o texto para poder discutir, para poder realmente exigir. Tem um canil aqui, vocês estão ouvindo, né? Do lado da Não, minha casa. relaxa, tranquilo. Meus alunos já estão acostumados, é o Bolt, o cão da vizinha aqui do lado. Por isso que eu tenho gato, gente. Eu gostava de cachorro até eu virar professor online. Daí eles começaram a me estressar tanto que hoje eu não gosto mais. Tô brincando, eu gosto dos animais. Aliás, eu não falei isso. Eu sou vegano. É Não gosto de dizer mesmo? eu não gosto de rótulos, mas eu sou adepto no veganismo. Não como carne, nem nenhum produto de origem animal. Gosto dos animaizinhos, gosto de vê-los vivos e bonitos. Mas de vez em quando dá vontade de soltar as bombas nesse cachorro aqui. Brincadeira, isso você pode cortar na edição. Mas ou não, deixa, porque eu Eu falei vou isso deixar. humano. Ai, psicólogo não pode ficar nervoso. Pode, tem que ficar nervoso. Somos Se humanos, você que é um exato. psicólogo não ficar nervoso, se você não ficar puto da vida, se você não souber o que te faz bem, o que te faz mal, você vai virar o quê? Né? Querer ser um modelo, uma referência de paz de espírito, não é, pelo menos na minha abordagem, é a autenticidade que é um dos fatores principais na troca, no relacionamento, enfim. Mas é isso, eu não esqueci o que eu estava falando, porque eu sou desses, minha vitamina B12 não é das mais presentes no meu organismo. Estou brincando, mas assim, fala. Não, você estava falando, né, o quanto você gosta da FMU por causa dos professores, e aí você lembrou que você tinha que falar que você era É, vegano. não, é isso. E antes disso, eu queria dizer o seguinte, essa questão da formação. Então, assim, tá ruim, muda, vai para outra instituição, vai estar ruim lá também. Eu já peguei esse perfil, infelizmente, às vezes a pessoa que reclama, e acho que todo mundo tem mais que reclamar, mas não reclamar para o vento. Né? Quando eu estava no Banco do Brasil, eu aprendi isso. A pessoa ia lá, ficava na fila. A fila está grande. Um reclama para o cara que está atrás. Reclamar para o cara que está atrás de você na fila gera tumulto e não resolução. O cara que não reclama, ele simplesmente sabe quais são os seus direitos, qual é o seu objetivo ali, ele vai e emprega a energia dele, ele vai direto no gerente, quem é o responsável? Fulano, vem cá, é isso, tudo bem? O cara vai lá, pega e paga o negócio dele, tchau, some daqui. E eu vejo muito isso na graduação, eu tenho alunos que fazem a diferença. Quando, sei lá, a gente fala de Semana da Psicologia, de centro acadêmico, de todas essas jornadas, tudo isso, vários movimentos realizados, né, com iniciativa de alunos, eu falo, esse cara não passou pela faculdade, ele veio, ele contribuiu não só para a formação dele, para o currículo dele, mas com todos aqueles que estavam ali. E aquele cara depois vai lá na Semana da Psicologia, vai reclamar porque não tinha água, entende? Então, é isso que eu falo. É preciso também olhar para si e entender quais são as suas limitações, quais são as suas possibilidades de realização, porque falar mal é muito fácil. Então, acho que o que eu estava querendo dizer é isso. Quando eu passei para o lado da coordenação, eu comecei a ter uma visão talvez mais ampla do negócio enquanto instituição, parte de um grupo maior, ver o lado do aluno, o lado do professor, o lado da instituição. E acho que hoje, para mim, fica muito mais fácil transitar, sabe? Poder falar, putz, eu preciso dar uma aula bacana, porque o aluno está pagando. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fidelizar esse aluno, porque a instituição precisa do aluno, eu preciso que a instituição tenha aluno para eu ter meu emprego. Acho que as coisas hoje eu não faço mais, isso é capitalismo. Não é. Se eu quiser ir lá fora tomar um ar, eu vou ter que gastar dinheiro. Então, acho que eu aprendi também, acho que isso é bacana. Eu fiz as pazes hoje também com essa questão das trocas, né? Acho que a Gestalt me ensinou muito disso. Ninguém é completo, a gente precisa do meio, a gente faz trocas, a gente tem necessidades. Então, acho que integrar tudo isso também é bacana, né? A faculdade é bacana por isso, porque a gente não aprende só a teoria, mas você aprende a ser alguém, né? Depois de 5 anos, gente, não dá para ser a mesma pessoa, né? As mesmas crenças, mesmos valores, mesmas perspectivas de vida. Acho tão bacana. E é isso que eu ia falar. Agora, esse último semestre, não, ainda não,
desculpa, a turma que eu dei aula esse semestre, no 7º, que foi para o 8º, acho que é a primeira turma que eu dei aula no primeiro, em 2016, 17, sei lá, nem lembro mais. E eu acho bacana olhar, eu sempre choro quando tem formatura, essas coisas, que eu vejo, faço um filminho, eu vejo isso que eu falei para você, a aluna que a gente cantou parabéns, que fez 18 anos lá na sala de aula, o outro que veio falar que tirou carta, o outro que veio falar que conseguiu estágio, e de repente você olha 4 anos depois e fala, gente, olha isso, a pessoa está aí se formando, já está, né, super encaminhado na vida. Eu acho muito gratificante. E aí eu volto na pergunta inicial, quem sou eu? Eu sou esse cara que participa disso, eu tenho a honra. Por isso que eu falo que eu gosto muito de ser professor. Porque se eu olho para trás nesses últimos anos, eu falo, gente, quantas centenas de pessoas, ou milhares, né, de pessoas, eu tive a oportunidade de participar em algum momento da sua formação, das suas crenças, dos seus valores, de falar alguma coisa que, de repente, vai passar 20 anos, a pessoa fala, putz, o professor contou essa história. Eu acho muito, muito bonito isso, né? É um legado que a gente deixa por aí, às vezes, sem saber. Não raro acontece isso, né? Eu falo que o professor ele chega numa sala com, sei lá, 50, 60 alunos, e são todos novos muitas vezes, né? Quando é a primeira turma, assim, primeira vez que dá aula para essa turma. Mas às vezes o aluno são 4, 5 professores por semestre, então ele sabe quem é cada professor, sabe o nome. E eu acho muito bacana, porque eu procuro conhecer todos os meus alunos. É difícil, sabe? Eu fico muito incomodado quando eu Você não tem quantos alunos num semestre, mais ou menos, no total? Você consegue dizer? Putz, não sei dizer, não. Quando eu tenho prova regimental, que a gente precisa pegar a folha, aí faz uns cálculos assim, tipo, 60 numa turma, 50 na outra, 70 na outra, sei lá, tenho 7 turmas. É, é variável, pode ser 600, 400, pode ser 400 e 500? pouco, e vai depender muito disso. É muita gente. Quando eu pego semestres iniciais, aquelas turmas de primeiro com 90 alunos, um perfil. De repente, quando eu pego mais nono e décimo, do 7º em diante, não necessariamente, mas geralmente são 60, 50. Vai depender também do semestre, né? Mas são isso. Geralmente é uma média se tivesse que, né, média seriam uns 500, por aí. 400 aqui, 600 lá, por aí. É muita gente. É muita gente, tem que gostar muito de ser professor, né? Tem. Mas é gostoso. Eu falo, gente, não saberia, acho que fazer outra coisa assim na vida, né? Terapia é legal, mas é eu e uma pessoa. E a aula não, aquela, né, aquela coisa de compartilhar com um monte de gente. Eu acho isso muito legal. Para mim faz muito sentido, sabe? Dentro das minhas escolhas, propostas aí de vida. Eu tive uma conversa em uma das entrevistas, né, que a professora que trouxe isso. Quando me perguntam, tipo, uma ficha, eu vou num hotel, preciso preencher a ficha. Profissão. Eu coloco psicólogo ou coloco professor? Eu acho que você coloca professor, né, Eu Dani? coloco, professor, você falou agora, eu lembrei. Quando foi isso? Recentemente, acho que eu passei sei lá, semana passada, a gente foi levar minha filhinha na pediatra, e aí teve essas fichas, e aí vai a profissão. Foi automático, eu esqueço, foi lá, professor. E é isso mesmo. Acho que o papel, a identidade maior que eu sinto em mim é essa, de professor. Muito Assim, bom. vou ser muito honesto, eu amo dar aula para graduação, como eu falei, já fazem muitos anos, mas dar aula na pós-graduação também é muito legal. Porque aí, veja, aí já a pessoa que vai fazer a pós em Gestalt é porque já quer, já gosta, o olhinho já brilha. E aí eu me solto, porque aí eu vou falar daquilo que eu também estudei, daquilo que eu me especializei, daquilo que eu respiro. E isso é muito gratificante. Sei lá, acho que eu falo isso para os meus alunos, sabe? A graduação tem essa função de apresentar de uma forma mais generalista, né? Capacita para uma psicoterapia, vocês vão ter supervisão lá no nono, no 10º, enfim, tem uns estágios ao longo do curso,
Mas a especialização é um momento muito rico na vida de um profissional, né? Nesse sentido de falar, putz, agora eu vou me aprofundar naquilo que eu vi e que eu escolho, e para mim, como base de atuação, de abordagem. E eu falo também que não precisa ficar preso nisso, né? Como eu disse antes, são várias possibilidades. Eu sempre gostei, por exemplo, de Gestalt, sempre gostei de ACP, eu sempre pensei nisso. Um dia eu vou fazer uma especialização em abordagem centrada na pessoa. Recentemente, esse último semestre, eu trabalhei, dei muitas aulas de logoterapia, com uma convidada, também ex-aluna, e falei, putz, eu quero fazer uma pós em logoterapia. Então, assim, acho que é bacana a gente não ficar preso nisso, né? Falar, tem que ser. Óbvio, tem bases, né, epistemológicas que, de certo modo, fazem sentido, né? Dá para compartilhar aquilo, a mesma visão e tal. Óbvio, mas também se for uma coisa diferente, ok, né? Às vezes a gente precisa passar por isso, né? Depois de 20 anos a pessoa fala, putz, não era isso que eu queria, me encontrei agora estudando Jung. E ótimo, vai ficar. Dani, Fala, como que você explicaria de uma forma fácil a diferença entre uma pós e um mestrado? simples. Tanto o mestrado quanto a chamada pós são pós, porque pós é o que vem depois, né? Então, assim, faz a graduação, tudo que vier depois da graduação é pós-graduação. Existe a graduação stricto sensu e a graduação lato sensu, né? A pós-graduação. O que acontece? O que o pessoal chama normalmente de pós são cursos de especialização ou de aperfeiçoamento ou mesmo de extensão. Então, tem vários tipos de pós, né? Pós dessas, igual eu falei, um curso de introdução de 20 horas, às vezes é uma extensão, é isso. Tem cursos, como eu falei, a especialização em alguma abordagem, geralmente, sei lá, tem uma carga horária maior. No meu caso, lá de Gestalt, são 2 anos, sei lá, não sei dizer carga horária, mas, enfim, é um curso extenso, né? E tem o mestrado vai capacitar também esse profissional, né, vai desenvolver do ponto de vista acadêmico, então a pessoa vai fazer uma dissertação, vai estudar, se aprofundar no estudo e na produção também, né, de conteúdos ou de conhecimentos a partir de um tema. É muito interessante isso, porque eu ia fazer a brincadeira, que o pessoal gosta muito de procurar o currículo Lattes dos professores. Eu falo, não procure o meu currículo Lattes, gente. Vai no meu Por quê, Dani? Instagram, vai no meu Instagram, Daniel Soares Psico, adiciona e lá está escrito currículo Lattes. Por quê? Sou eu em cima da cadeira, sou eu dando palestra, são os coraçõezinhos, os elogios que todas as aulas dos meus alunos podem. Este é o meu currículo. Que se você perguntar, professor, você fez mestrado? Eu vou falar, não. Como assim? Eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, eu não sou, eu falo assim, eu não tenho em mim a veia acadêmica. Como assim, cacete? Você dá aula para graduação? Sim. Aliás, uns dos professores, não vou falar uns, mas alguns dos professores que eu acho mais interessantes na área de fenomenologia também não fizeram, o professor da PUC. Mas o que eu quero dizer, não é o título, entende? Se o professor faz um mestrado e ama o seu mestrado e se dedica ao seu mestrado, é igual eu falava, vi a Ângela lá com o olhinho brilhando quando ela fala do doutorado dela, a Mara, enfim, todos os professores que eu converso, que o olho brilhou, fez com coração, show de bola. Isso o enriqueceu como profissional. Eu conheço professores, e eu mesmo já passei pela experiência de iniciar um mestrado e ter que ficar escrevendo artigo e fazendo norma técnica da BNT e banca disso e provar que é isso. Eu não gosto, de verdade. Hoje, para mim, eu sou muito honesto, gente, seria uma necessidade por conta do mercado. Cada vez mais as instituições de ensino pedem, no mínimo, mestrado. O que acontece? Por conta também da pontuação do MEC, né, é importante um número X de doutores ou de mestres, e caso esteja ali uma cota suficiente, pode-se contratar alguns especialistas. Então, eu entrei como professor especialista. Ao longo aí da minha vida na FMU, eu comecei um mestrado,
Foi bem na época que eu acabei entrando para a coordenação, estava extremamente estressado e sobrecarregado, não dei conta mesmo, falei, não dá, não consigo. E aí eu tranquei o meu mestrado. Espero voltar. Não falo mal, gente, entenda isso. Não falo mal de mestrado, doutorado. Acho que isso é parte do desenvolvimento acadêmico e da própria ciência, né? Estudar, produzir conhecimento. Mas o que eu quero dizer, como um profissional, vai depender muito da sua área de interesse. Então, é isso. A pessoa quer ser um excelente psicanalista, ele não precisa fazer mestrado em psicanálise. Se ele quiser ser um professor de psicanálise, vou dizer de novo, eu tive aula com professores lá no SEDES, que são referências de Gestalt no Brasil. Só que o SEDES não me dá o título de especialista, porque não é reconhecido pelo MEC. E eu queria reconhecimento do MEC? Não. A última coisa que eu penso na minha vida é se o MEC vai me reconhecer ou não. Que o meu cliente me reconheça, que o meu aluno me reconheça e, principalmente, que eu reconheça a qualidade daquele curso. Entende? Eu falo assim, o pessoal vai falar, prof, mas e o título? De novo, são momentos de vida diferentes. Hoje, eu, no meu momento, priorizo qualidade, não necessariamente provar que eu fiz. Mas eu entendo também, né? Para muita gente que está começando, fala, nossa, eu preciso que na minha carteirinha do CRP... Gente, isso aqui é um cortador de unha que, por acaso, estava aqui, eu fico mexendo porque eu sou desses. Se tem papel, rabisco. Quem vai ter aula comigo sabe que a minha lousa fica toda... Se eu fico com giz na mão, gente, eu não paro. Então, é isso que eu falo. Eu vejo hoje como algo bonito, mestrado, um doutorado, qualquer produção, né, de pós-graduação, mais do que uma exigência em termos de mercado, tem que trazer também a gratificação pessoal, crescimento. Mas também eu não julgo. É igual isso, eu falei, eu preciso fazer, é bem provável que um dia eu faça, que talvez eu faça aquilo que for possível ser feito, porque um dia a instituição... Aliás, eu já perdi várias oportunidades em outras instituições por isso, porque, não tenho mestrado. E eu acho bacana, né? Então, assim, o aluno que está começando, que fala, gente, como é que eu vou me posicionar na vida, conquistar autoridade na área, na profissão, e sei lá o quê. Fala, são vários caminhos, né? Ou você realmente, acho que as titulações ajudam num concurso, numa prova de títulos, às vezes para ser professor, num concurso público, mesmo numa instituição particular. Lógico que isso é importante, eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é isso, dependendo do objetivo, da área de interesse deste profissional, talvez uma especialização bem feita seja muito mais rica, e pelo menos em algum momento da vida. Eu acho que, eu falo isso também, você sai da graduação, não precisa mergulhar direto no mestrado, existe um amadurecimento. Eu falo hoje, depois de 20 anos, eu penso, putz, se eu tivesse feito mestrado em bioenergética, que é o que eu gostava quando eu me formei, além de Gestalt, talvez hoje não faz mais parte da minha atuação no dia a dia, né? Talvez fazer a especialização é aquilo que eu falei, você meio que flerta com aquela área, com aquela abordagem, começa um namoro, começa um relacionamento mais sólido, e amanhã ou depois, se eu fizer um mestrado, eu vou ter uma base epistemológica bacana, já que eu uso no meu dia a dia, uma visão fenomenológica, existencial. Eu acho que daí sim vai ser com mais qualidade. Mas também, de novo, não é uma regra. Eu vejo alunos que já como eu disse, tenho alunos jovens dessa coisa que sai do ensino médio, mas eu tenho muitos alunos de segunda ou terceira graduação, que já dou aula para aluno que é mestre, doutor. É bem bacana isso, a gente troca muito. E de repente, a pessoa, em dado momento, como meu pai, depois de tantos anos formado, fala, agora eu vou fazer psicologia. E eu acho muito bacana isso, porque daí a gente percebe também essa questão. Não é mais uma exigência profissional, não é só um investimento, eu não preciso do retorno sobre o investimento no ponto de vista financeiro, né? Porque assim, o aluno que está ali, gente, é o futuro, não é barato. Então, eu acho que, de novo, eu não sou mais aquela pessoa que fala, é isto, ou você faz por prazer ou para ganhar dinheiro. Eu acho que sim, você tem que ter prazer, tem que ter engajamento, tem que fazer sentido, mas também tem que ter essa perspectiva de suprir as suas necessidades
Ives. E, de novo, eu gosto de falar sobre isso. Quando eu dei aula uma vez num curso de fono, na FMU mesmo, teve um semestre que eu dei aula de psicologia, de sociologia, para o curso de fono. Pergunta que eu sempre faço, olha que interessante. Quando eu dou aula num curso de psicologia, independente de qual semestre, por que vocês estão estudando psicologia? É muito rico, pelo menos 90% diz para ajudar os outros, para ajudar a sociedade, para melhorar a qualidade das relações, da vida psíquica, sei lá. No curso de fono, porque o mercado está contratando, porque tem bastante vaga, porque dá para ganhar dinheiro. Eu vi pouca gente dizendo porque eu me apaixonei pela profissão, que eu quero conhecer o sistema auditivo, a fala. Não, boa parte foi com interesse capitalista. E na psicologia, às vezes, o aluno fica até meio constrangido disso. Ou vem já com uma ideia oposta, de tipo, ou você estuda engenharia, TI, ou direito, vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ou vai estudar psicologia. E eu falo, gente, é possível estudar psicologia e ter dinheiro. Assim como é possível você estudar qualquer outra profissão e não ter dinheiro. De novo. Exatamente, E isso na é pior ou na independente. melhor faculdade. De novo, vai do seu empreendedorismo, vai da sua qualidade de presença, de relacionamento, o seu networking, vai dos seus propósitos na vida, né? Então, acho que é bacana também o aluno, né? A gente tem até um pouco de gestão de empreendedorismo no 9º ou no 10º semestre, acho que é gestão de clínicas e consultórios, a matéria de 10º semestre. É optativa ou é... Não sei, mãe. Eu me afastei da coordenação já acho que 2 anos já, então eu fiquei meio por fora. Mas tem, porque esses dias eu estava vendo a grade de um aluno do 10º, eu só não sei se é presencial ou se é daquele EAD 20. Mas, enfim, o que eu quero dizer, eu dei aula disso também, de gestão de pessoas e empreendedorismo. Quando eu entrei na FMU, foi uma das primeiras disciplinas, tinha isso na grade. E eu falo, é bacana ser inteiramente empreendedora nesse sentido, né? De quais são as tendências. Eu acho que é isso, é juntar tudo, ideal, valor, crença, necessidades internas, satisfação e também estabilidade é uma possibilidade de retorno econômico, porque sim, para muita gente é um investimento para a vida inteira, né? Para os seus planos. E é um investimento pesado, né? Principalmente se você fizer uma especialização, mestrado. Putz, é muito caro tudo isso, né? Então, assim, tempo, vida, horas, livros, xerox, enfim, combustível, né? Transporte, alimentação, bar, cerveja lá na Taguá, tudo sai caro, Se os gente. alunos quiserem te encontrar, em qual bar, Daniel? Na Liberdade? O que acontece? A Santo Amaro é limitada ali nesse ponto de vista. Hoje eu falo para vocês, na época da coordenação eu ficava integralmente lá na Liberdade, as minhas 40 horas era lá. Hoje eu fico mais na Santo Amaro, até prefiro atualmente por questões de ordem prática mesmo, de estacionamento que é embaixo, e enfim, está chovendo, eu não preciso, porque lá a gente tem que parar o carro no final da Taguá e andando, tem um bailão lá do funk que toma a rua, daí você quer sair cansado do trabalho à noite e não sai porque não deixa passar na rua. Então eu prefiro hoje, por uma questão logística, a Santo Amaro, só por isso também. Porque em termos de alunos, de recursos, de aulas, acho que para mim é indiferente. Eu gosto muito das duas, do ponto de vista de lazer, e entretenimento e relacionamento. Eu acho que na Liberdade tem mais isso. Tem o Bar do Mineiro ali, que o pessoal fica, o Bar da Coreana, chinês, sei lá, que é ali no cantinho. Ali é gostoso, né? Porque acaba reunindo bastante gente. Mas eu não sou, eu falo brincando as coisas do bar, mas eu sou muito caseiro. Acho que é por isso que eu não sofri muito também com essa coisa Com a pandemia. porque assim, eu não saio, gente. Para mim sair de casa é difícil. Se você falar, qual o seu sonho de consumo? Não ter que sair. Gente, eu fiz um bar na minha casa. Tem a decoração, Olha, tem a coisa do lá, como chama? O balcão de balcão. bar.
coisa pendurada atrás com taça, porque eu gosto mais disso, de receber as pessoas. Eu sou muito mão de vaca, eu não Não pago. quer ficar Eu pago, gastando. eu pago 2,30 a latinha de cerveja, eu não vou pagar 10 porque eu estou pagando para ficar num lugar. Eu não tenho, eu, Daniel, não tenho Uhum. necessidade de lugar bonito, de gente bonita, de status, e nem de novidade. Eu sou muito tranquilo. Se eu comer, bom, eu falei, eu como arroz, feijão e lentilha quase 3 vezes por semana, eu não fico enjoado. Então, assim, Uhum. então para mim, é difícil ir para o bar. Ainda mais Legal. agora que eu tenho minha filhinha pequena. Tá com Eu quantos gosto. meses, Dani? Ela é É, bem recém-nascida, né? amanhã, dia 22, ela faz um mês, ela nasceu 22 de junho. Olha, um mês. É, que bom que você estava em casa, né? Foi bom, deu tudo certinho, assim, nesse sentido. Está sendo bastante gratificante, né? Porque, assim, um filho, 8 anos, agora que o Henrique está começando a ter mais autonomia, vai tomar banho sozinho, faz um monte de coisa sozinho, mas a gente sempre quis, já vinha, né, com esses planos de ter mais um irmão ou irmã, e é aquilo, a vida, desemprego, muda de cidade, volta, isso tudo que eu já contei para vocês, não sentíamos que era um momento nesse sentido. Se bem que eu falo, gente, nunca é, né? Agora eu tô aqui, ó, nem sei da vida mais, se eu tô contratado, se eu tô suspenso, como é. Ser professor de instituição de ensino privado, você nunca sabe como vai ser o próximo semestre. Essa é a verdade. Pode ser na FMU, no Qualquer Mackenzie, faculdade, é qualquer assim mesmo. lugar, porque bate a louca, vem um outro grupo e compra, daí demite, aí recontrata para pagar menos, é essa loucura. Então, assim, por isso que eu falo, é bacana investir em várias frentes. Então, é Para não ficar dependendo de uma consultório, coisa só, né? é aula da pós, é supervisão. Hoje em dia, acho que eu trabalho mais com supervisão de psicólogos, dos meus ex-alunos de Gestalt, ou mesmo da graduação, do que atendendo propriamente dito. Isso Uhum. para mim também é muito gostoso. Eu gosto muito de dar coisas. Então, assim, o negócio é postar as fichas um pouquinho em cada lugar, porque senão a fonte seca, sabe? Uhum. E, de novo, apostar fichas que trazem também essa realização. Que daí, igual, o pessoal fala, você trabalha manhã, tarde, noite, todo dia? Sim. Sábado também, às vezes, o dia inteiro? Sim. Domingo também? Sim. E não cansa? Não. Por conta disso, né? Porque tudo me traz uma certa um brilho nos olhos, uma empolgação, uma energia. Então é por aí, gente. Esse sou eu. Legal. Eu acho que é bem contagiante, uma história bem legal para os alunos. Muito bom que agora eles vão poder te conhecer além das salas de aula, saber a sua história. Muito bom. Pois é, olha, eu acho isso para mim foi ótimo. Adorei a conversa. Quando Curtiu? você Curtiu falar? curtiu bastante. Que Quando bom. você me convidou, eu falei, legal, eu não sei se eu tenho muito, né? Eu não sabia exatamente o que era, não sabia se era para ficar falando de Gestalt, de Uhum. fenomenologia. Se for, eu dou aula, então ok. Mas depois que eu vi também que você me mandou lá os vídeos das versões anteriores, falei, é legal, é mais um Um bate-papo. Eu acho que isso, bate-papo. neste momento, é enriquecedor. Acho que a gente está Uhum. entre semestres, a gente está num momento aí que, como eu falei, para mim está sendo gostoso, mas para grande parte das pessoas, não. Então, acho que Exato. tem mais é que isso mesmo, falar de coisas que fogem um pouquinho também do chamado normal, né? Exato. Falar de coisas novas, trazer conteúdos novos, ver o professor de um jeito diferente, ver a instituição, ver a sua vida, o seu futuro profissional. Acho que é para isso que a gente está aqui, né? Como Muito diria bom. Belchior, amar e mudar as coisas. Legal, Dani. Então eu queria te agradecer por tudo que você compartilhou, por esse tempo que você dedicou. E eu acho que eu digo por mim e pelos outros alunos também. Muita gratidão por isso. Olha, Patrícia, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar com você, com meus futuros e ex-alunos queridos aqui. Espero que todos possam aproveitar bem as férias e voltar renovados para o Sim. próximo semestre. Não sabemos como será o próximo semestre. É difícil, né? Acho que o mais legal da vida é, ao mesmo tempo que é angustiante, né? A incerteza,
Mas viver é isso, é uma eterna angústia, é um devir, a gente nunca sabe o que vai ser, e estamos juntos, né? E Acho a que incerteza faz parte, né? e de novo, quando chegar a gente vê como é que vai ser. Acho que Tá é isso, ótimo. as pessoas falam, professor, o que você tem? Você tem um conselho? Eu falo, gente, eu não gosto de conselho, nem de pagar para determinados conselhos. Mas assim, tô brincando. Mas acho que é bacana isso. Meu conselho sempre foi esse, gente, viva, né? O que aparecer, aquilo, né? A vida é o que acontece enquanto a gente está aqui fazendo planos. Não deixe de ter planos, mas não se agarre, não se prenda ao plano, né? É preciso a flexibilidade, o contato com a realidade, com aquilo que está surgindo de mais emergente, de necessário, de possível também. E seja feliz. E continue estudando psicologia. Exato. Vocês viram como valeu a pena? E se quiser continuar assistindo as entrevistas, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.